A babá revela segredo chocante. Seu filho não é autista, mas sua família esconde uma tragédia. A sala estava envolta em uma aura pesada e conhecida, olhava para o canto da sala onde Miguel, seu pequeno de 5 anos, desenhava em silêncio. O peso do diagnóstico de autismo parecia se tornar cada vez mais opressivo. Cada linhas retas e formas disformes que ele criava despedaçavam seu coração. Uma lembrança constante do que poderia ser. Ela sabia que, profissionalmente, poderia lidar com a condição. Mas como mãe, eram noites insones, pesadelos e um nó na garganta que a impossibilitava de engolir. Com a pressão da carreira a atingi-la como um furacão. Clara decidiu contratar uma babá. O anúncio dizia que Ana tinha experiência com crianças especiais. Quando a conheceu, seus olhos escuros e penetrantes fizeram Clara sentir o frio na espinha. Havia algo de misterioso naquele sorriso tímido e nos traços marcados de uma história não contada. Nos primeiros dias, Clara ficou fascinada. Ana tinha o dom de acalmar Miguel. As birras diminuíram e, com os dias, ele parecia mais aberto, sorrindo e conversando. Uma conversa casual, durante um café da manhã, começou a mudar tudo. Miguel não é autista, disse Ana, com uma simplicidade aterradora. Ele está apenas lidando com outras questões. Questões que sua família não está pronta para enfrentar. Aquelas palavras reverberaram na mente de Clara como uma explosão. O que significava aquilo? Que segredos estavam escondidos sob a superfície polida da vida que ela tentava manter? Sua mente começou a girar. Ela estava imersa em um turbilhão de emoções. Desespero? Sim. Mas também curiosidade. Quando confrontou Ana, a babá se mostrou evasiva, como se temesse mais pelo que poderia revelar. Clara se sentiu impulsionada a investigar, a buscar o que estava oculto. O clima da casa mudara. A tensão era palpável entre ela e o marido, que insistia que o diagnóstico era a verdade que deveriam aceitar. Cada discussão trazia à tona mais dúvidas e insegurança. As expectativas familiares se tornavam um fardo insuportável. Enquanto isso, Miguel parecia florescer sob os cuidados de Ana. Era como se, de alguma forma, ele estivesse se libertando. Clara observava os pequenos avanços, as interações sutis que se tornavam mais frequentes. Mas as palavras de Ana, não é autista, ecoavam em seu interior. Um mistério pulsante que a consumia. A cada dia o passado de Ana se tornava mais intrigante. O que havia acontecido em sua vida antes de se tornar parte daquela família? Clara sentia que as respostas estavam à justa posição, como sombras dançando nas paredes da mente. Uma revelação inesperada se aproximava, e a cada passo, Clara sabia que a verdade poderia desmontar tudo o que ela acreditava saber sobre seu filho e sua família. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A curiosidade de Clara a consumia, mas a tensão na casa estava insuportável. Miguel brincava no seu cantinho, e ela tentava, em vão,
encontrar respostas nas pequenas aventuras dele. O sorriso do filho estava cada dia mais iluminado. Mas mais uma vez, a frase de Ana martelava em sua cabeça. Ele não é autista. Naquela noite, tudo mudaria. Clara não conseguia dormir. Olhou para o relógio. Já era quase meia-noite. O marido, Rafael, estava em seu escritório, imerso no trabalho. O silêncio da casa a deixava inquieta. Precisa saber a verdade, custasse o que custasse. Levantou-se da cama e decidiu investigar. Desceu as escadas cautelosamente. Cada passo soava alto demais. Chegou à sala, onde o computador de Rafael ainda estava ligado. Assim que a tela brilhou, Clara hesitou. Deveria mesmo fazer isso? Mas a dúvida a corroía. Se Miguel não é autista, o que ele realmente tem? Com um impulso, começou a fuçar os arquivos. Placas de arquivo, documentos. Clara se sentiu invadindo um espaço sagrado, mas a urgência a impulsionava. Na pasta Miguel, encontramos avaliações, anotações e, para seu choque, relatórios médicos que nunca viu antes. Sentiu o coração disparar ao ler palavras como transtorno de apego, trauma e situação emocional delicada. A mão tremia quando encontrou um videoclipes. Clicou, seu estômago revirou ao ver Miguel, com apenas 3 anos, segurando um brinquedo com um olhar perdido. A câmera focava em seu rosto, mas não era isso que a deixava alarmada. Ao fundo, bisbilhotando, estava Ana, exatamente como a conhecia, mas com um ar diferente. Concentrada demais, fazendo anotações em um caderno. A mente de Clara disparou. Por que a babá estava ali? O que estava acontecendo? Ao sobrepor os arquivos, outra surpresa a aguardava. Havia um vídeo mais recente, mas não era Miguel. Havia uma outra criança. A cena já era diferente. Uma menina, talvez de 4 anos, estava com Ana em um parque. Clara sentiu um aperto no peito. A criança estava sozinha, sem brincar, apenas olhando. O que era aquilo? Um rastro de mágoa tomou conta dela. Então, o que aconteceu a seguir? Uma notificação chegou. Clara não poderia acreditar. No que viu, uma mensagem do seu celular. Era um alerta. Você foi tagueada em uma foto. O que poderia ser tão importante? Era uma imagem. E naquele momento, seu mundo virou de cabeça para baixo. Ela reconheceu o cenário. Era uma festa de Ano Novo. E lá estava Rafael, junto com Ana. Um sorriso cúmplice entre os dois, que parecia mais que amizade. A respiração dela ficou pesada. O chão parecia sumir sob seus pés. Ela se levantou e, sem saber, soltou o celular, que fez um barulho surdo ao atingir o chão. Rafael apareceu na porta, preocupado. Clara, o que você está fazendo? O olhar dele era de surpresa e medo. Quem é? Essa criança? Rafael? A voz dela tremia. A tensão se instalou na sala. O rosto dele palideceu. As palavras falharam. Clara, A pergunta que ecoava na mente de Clara era simples, mas devastadora. O que mais ele havia escondido? E no fundo, uma voz sussurrava. O que realmente aconteceu com Miguel? Ela sabia que não estava pronta para o que estava prestes a descobrir. Clara, o que você está fazendo? A voz de Rafael ecoou no silêncio, cortando a tensão no ar. Ele se aproximou, o rosto pálido e os olhos em choque. Clara sentiu o coração acelerar. Quem é essa criança, Rafael? A pergunta saiu entre dentes cerrados. Cada palavra carregava um peso insuportável.
Clara, por favor, não é o que você está pensando. Ele hesitou, como se buscasse as palavras que nunca viriam. O quarto parecia encolher ao redor deles. Clara analisou a expressão de Rafael. Havia medo, mas também algo que ela nunca tinha visto antes. Culpa? Culpa de quê? E você estava escondendo essa foto? O que mais você me oculta? As palavras explodiram como fogos de artifício, e a raiva fervia em suas veias. O celular ainda estava caído no chão, a tela iluminando a cena. A foto era um abismo e ela estava prestes a se atirar. A criança, Clara, não é assim. Ele avançou, mas ela recuou. O mundo ao seu redor perdeu a cor. Quem é? Que relação você tem com Ana? A mão dela tremia. As imagens na tela eram como um espelho quebrado, refletindo algo que ela nunca quis ver. Ela era uma amiga da família. Conheci em uma festa. Não tinha intenção. Não tinha intenção? Você ficou próximo a ela. O grito dela cortou o ar. Miguel estava no quarto dos fundos, observando. O que quer que estivesse acontecendo poderia deixá-lo confuso. E ela não queria disso. Mas tudo à sua volta estava desmoronando. Sem querer, Clara se deu conta de que a verdade a rodeava como um lobo à espreita. Clara, por favor, ouça! Rafael estava desesperado, mas ela não queria ouvir cada palavra. Dele era como um soco em seu estômago. Olhando nos olhos dele, Clara percebeu que Rafael não estava só com medo do que iria descobrir, mas do que poderia perder. Mas antes que pudesse formular um pensamento, uma batida forte veio da porta dos fundos, seguida de um grito. Clara virou-se, o coração em frangalhos. O que foi isso? A voz dela falhou e a tensão no ar subiu ainda mais. Correu, atravessando a sala e abrindo a porta rapidamente. O que viu fez seu sangue congelar. Ana estava lá, os olhos arregalados, e ao seu lado uma garotinha com um rosto familiar, um espelho intranquilo de Miguel. Ela, Clara, ela precisa de você, disse Ana, a voz carregada de urgência. A garotinha começou a chorar descontroladamente, e Clara imediatamente se lançou em direção à criança. O que aconteceu? O que está acontecendo? Sua voz soava alto, quase desesperada. Miguel apareceu atrás dela, segurando o braço da mãe, os olhos transbordando confusão. Ana, o que você está fazendo com essa criança? O medo agora era palpável. A conexão entre as crianças era inegável. A garotinha tinha os mesmos olhos grandes e tristes de Miguel, e um nó entrou na garganta de Clara. Ela é a irmã dele, a irmã gêmea. Ana finalmente confessou, e suas palavras cortaram o ar. Clara ficou paralisada. As utopias que alimentavam sua vida desmoronaram em segundos. A cabeça de Clara girava, e o chão sob seus pés parecia se abrir. Irmã gêmea? Como assim? Você está mentindo. O coração dela doía. Como poderia? Miguel nunca mencionou nada sobre irmãos. As noites insones, as angústias, tudo era tão claro. E agora, tudo era uma mentira. Preciso que você ouça. Aquela criança passou por algo horrível, e ela não estava segura. O olhar de Ana era intenso, quase implorando. Clara olhou de volta para a garotinha. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Como você tem certeza que é irmã? Clara balançou a cabeça, ainda em estado de choque. A confusão misturava-se à esperança e ao medo. O que mais havia sido escondido? O que realmente havia acontecido naquela noite em que Miguel foi levar uma vida que não era completamente dele? Ana respirou fundo. Eu não consegui protegê-la, e você precisa ajudar. Miguel precisa saber da verdade. Não é só sobre ele, é sobre todos nós. O silêncio se instalou, e o tempo parecia congelar.
Clara estava na beira de um abismo e precisava decidir se daria um passo à frente ou se recuaria. A única certeza que tinha era que a vida deles nunca mais seria a mesma. A sala estava em silêncio, mas o peso no coração de Clara fazia parecer que 1000 tempestades estavam se formando. Olhou para a garotinha ao seu lado com os olhos brilhantes de medo e um semblante tão familiar. Irmã gêmea? Essa ideia voava como um relâmpago em sua mente. O que mais ela poderia descobrir? E, de repente, o chão sob seus pés pareceu tremer. Sim, a irmã gêmea. Ela foi tirada de nós. Ana falava rápido, quase sem respirar. A garotinha estava chorando, e Clara sentia a dor brotar dela como uma ferida exposta. O que essas palavras significavam? Miguel e ela. Eles estão ligados de uma forma que nós ainda não entendemos. Como assim, ligada? Rafael parecia estar em choque também, mas havia algo em seu olhar, a culpa, talvez, que deixava Clara ainda mais confusa. Por que você nunca me contou, Rafael? Essa é a sua culpa? As palavras de Ana antes, ele não é autista, giravam em sua cabeça como um moinho descontrolado. O que estava acontecendo? O que mais está escondido, Rafael? O que você sabe? A voz dela tremia, um misto de desespero e ira. Calma, Clara, assim não vai ajudar ninguém. Rafael tentava acalmá-la, mas a tensão no ar era densa. A conexão entre as crianças fazia Clara questionar tudo. Por que Miguel nunca mencionou a irmã? José e a esposa gastaram todas aquelas noites preocupados com um diagnóstico. Mas o que realmente estava acontecendo? Ana, percebendo a urgência da situação, continuou. Miguel sofreu, e não posso deixar que isso aconteça de novo. Ela precisa de ajuda e amor. Mas há outra coisa, Clara. Há algo que você precisa ver. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que mais? Ana se virou e puxou a garotinha para perto. Eu não sou só a babá de Miguel. Eu sou a única que pode ajudá-lo a entender o que aconteceu. Ela olhou direto nos olhos de Clara. Tudo que você acredita pode estar errado. Como assim? O medo e a curiosidade lutavam dentro de Clara. O que você sabe? Eu fui chamada para cuidar dela por um motivo. Quando vi Miguel, soube que ele estava ligado a algo maior do que qualquer um de nós. Tem muitos segredos. Nesta família. A intensidade das palavras de Ana fez Clara hesitar. Foi nesse instante que o telefone de Rafael vibrou. Ele olhou a tela e suas mãos começaram a tremular. O que foi? O tom de Clara se transformou novamente. É, uma mensagem do chefe sobre um caso que envolve você, Clara. Ela sentiu os joelhos fraquejarem. Um caso que me envolve? O que está acontecendo? O que você não me disse? A pressa nas palavras deixava um gosto amargo no ar. Antes que ele pudesse responder, o celular caiu de suas mãos. A garotinha tinha dado um passo à frente, e em suas mãos estava um pequeno caderno. Clara olhar mais de perto, e sua respiração parou. O caderno estava repleto de desenhos. Desenhos de Miguel e da garotinha. Desenhos de uma casa em chamas e sombras sobrepostas, com rostos que Clara conhecia bem, mas desparecidos. Eu vi isso antes, Clara sussurrou, seu coração disparando. São da noite daquela tragédia. A garotinha olhou nos olhos dela e Clara teve um súbito lampejo. Você está dizendo que você viu tudo? O que aconteceu naquela noite? A tensão estava no ar, palpável. Ana e a garotinha se entreolharam. O medo estava expresso em seus rostos. Precisamos sair daqui, agora! Exclamou Ana, pálida como um lençol. Clara olhou para Miguel, que ainda estava ali, em pé, perdido, em pensamentos, sem entender a gravidade da situação. O tempo parecia se acelerar,
e a revelação chegou como uma onda avassaladora. 2 batimentos. Clara entendeu. Você sabe o que aconteceu quando ele desapareceu. Você sabe a verdade sobre nós. O que mais estava escondido dentro daquelas paredes? Todo o seu mundo estava se desmoronando e a realidade estava se tornando uma máscara cada vez mais fina. Então, um barulho ecoou da porta de trás. Clara virou-se e viu que não estavam sozinhos. Uma sombra se movia lá fora, e o medo tomou conta novamente. Tudo mudava. Novamente, o chão parecia ceder sob seus pés. O que vem a seguir, Clara? A voz de Ana era cheia de pânico, como se o verdadeiro pesadelo estivesse prestes a começar. A sala estava tensa e o medo pairava no ar como uma nuvem negra prestes a estourar. Ana estava paralisada à porta, os olhos fixos em Clara, enquanto a garotinha chorava em seus braços. Clara sentiu um frio na espinha. A verdade parecia a um passo, mas o que viria a seguir era inimaginável. Precisamos sair daqui, Ana repetia, agora quase em desespero. Clara olhou para Miguel, que ainda estava sem entender a gravidade da situação. Ele balançava os joelhos, confuso, enquanto as palavras de Ana ecoavam em sua mente, um eco que parecia se intensificar. A batida na porta dos fundos veio mais uma vez, fria e implacável, como se o próprio destino estivesse atrás dela. Clara se virou e o pânico tomou conta. O que foi isso? A voz dela era quase um sussurro. O olhar de Ana era um aviso silencioso, mas o terror a impedia de reagir. Rafael, ainda em choque, olhou para a porta. Clara, não abre, pode ser. Mas ele não terminou a frase. O barulho aumentou, como se alguém estivesse tentando abrir a porta por dentro. Clara se virou. Um misto de medo e determinação a consumia. Do lado de fora, um homem surgiu, coberto de sombras. Sua figura era imponente, e os olhos brilhavam como faróis na escuridão, repletos de conhecimento que Clara não conseguia entender. Ele gritou: "Clara, abra a porta, precisamos falar!" Era Lucas, o irmão que Clara havia perdido há anos. O choque a deixou paralisada. Como ele estava ali? A última vez que soubera dele foi naquela noite fatídica sempre envolta em mistério. A memória daquele dia era um labirinto de dor e arrependimento. "Lucas?" Clara murmurou, as lágrimas apertando seu coração como um laço que não se desfazia. "É você mesmo?" Um misto de esperança e desespero a invadia. "Sim, mas não posso ficar aqui. Eles estão atrás de mim." O pânico na voz dele era palpável. Sem entender, Clara olhou para Ana e Rafael, que também estavam em choque. O que ele estava dizendo? Quem estava atrás dele? Não havia espaço para mais perguntas. Tudo acontecia de uma vez. A garotinha no colo de Clara começou a chorar mais intenso, como se sentisse a tensão no ar. "Ela é a irmã de Miguel," Ana gritou. Quão insustentável era aquela revelação. "Lucas, você sabe! Você tinha que estar aqui!" A expressão de Lucas se endureceu. "Precisamos sair. Não há tempo. As respostas virão depois." Ele olhou para a garotinha. "Ela não está segura aqui, e Miguel precisa saber toda a verdade. Agora!" Uma batida mais forte na porta fez a madeira ranger. Clara sentiu o ambiente girar enquanto todas as lembranças, todos os segredos que não sabia, cercavam sua mente como sombras engolindo a luz. "Clara, a gente precisa ir. Vamos!" Rafael a puxava, mas Clara hesitou. "Não, eu preciso saber quem são eles, o que aconteceu." No entanto, a urgência na voz de Lucas fez com que ela hesitasse. "Eles pensam que você tem algo que pertence a eles. A vida dos dois depende disso."
E foi nesse momento que tudo mudou. O passado se entrelaçou com o presente em uma teia de segredos. Os olhos da garotinha brilharam com a mesma luz que refletia no olhar de Miguel. Em um sopro, Clara teve certeza. Não eram apenas irmãos gêmeos. Era como se eles compartilhassem um destino, um fardo, que ainda não compreendia. Então a noite não era só uma tragédia. Algo aconteceu com todos nós. O nó na garganta de Clara se tornou um grito silencioso. Ela encarou Lucas, um misto de raiva e amor em seu olhar. Por que você nunca voltou? O que aconteceu? A pressão na sala era insuportável. A batida na porta piorou, e o medo fez uma festa dentro de Clara. Ao mesmo tempo que o desejo de saber transcendia sua urgência de sair. O sentido do dever como mãe estava claudicando. Precisamos descobrir juntos. Precisamos salvar Miguel. E... Clara buscou as palavras. E a verdade não pode permanecer escondida mais. E naquele instante, o mundo ao seu redor pareceu congelar. O passado não era um mero eco. Era um grito de socorro. A cada segundo que passava, a sombra atrás da porta se tornava mais ameaçadora. Clara sabia que, independentemente do que acontecesse a seguir, a jornada já havia mudado o curso de suas vidas. O que mais estava oculto naquelas paredes e o que acontecerá quando finalmente encontrasse respostas? Todos estavam prestes a descobrir que a verdade, por mais dolorosa que fosse, poderia liberar ou destruir tudo. A sala estava em um silêncio opressivo. Cada batida na porta ecoava como um grito desesperado na mente de Clara. Lucas, o irmão perdido, estava ali, mas tudo parecia um pesadelo. Ela olhou para a garotinha em seu colo, os olhos cheios de lágrimas. A verdade que estavam prestes a descobrir poderia mudar tudo. Clara, precisamos sair agora. Lucas estava pálido, seu olhar estava carregado de ansiedade. Rafael olhou de um a um, tentando entender. O ambiente se tornava claustrofóbico. A porta parecia soltar um rangido ameaçador. Ana segurou a mão da garotinha, que começava a se contorcer no colo de Clara. Ela precisa de você. Miguel precisa saber. É mais que só ele. É a sua família. O pânico na voz de Ana fazia a situação parecer mais intensa. Clara sentia o coração disparar. Por que você nunca voltou, Lucas? O que aconteceu naquela noite? O que você... Sabe, a indignação crescia dentro dela. A batida na porta intensificou-se, uma pressão crescente que parecia querer explodir. Depois de anos, não é hora para isso. Ele parecia aflito, mas Clara não ia recuar. Por que você me deixou? Por que não me contou que tinha uma irmã? As palavras disparadas pareciam cortar o ar. Seja o que for que ele tenha feito, ainda somos uma família. Rafael interveio, tentando acalmar a situação. Mas era tarde demais. A garotinha olhou para Clara com olhos suplicantes. Clara respirou fundo e, por um momento, teve uma visão do que poderia acontecer se não saíssem dali. O pânico que dominava a pequena só aumentava. O que está acontecendo? A pergunta saiu quase em um sussurro. Lucas se aproximou. Por momentos parecia prestes a revelar tudo. Eles querem a menina. Não é só Miguel. O olhar dele estava cheio de uma dor profunda. Ela é parte de algo maior. As palavras dele ecoavam enquanto um barulho insuportável se ouvia da porta. Quem está lá? Clara se virou rapidamente, e tudo pareceu girar. A pressão no ambiente era palpável. Na fração de segundo que passou, a porta se partiu de forma explosiva, revelando uma figura sombria. Era um homem, enorme e imponente, com um olhar que deixava claro que não estava ali para brincar. Seu rosto era familiar, mas Clara não conseguia colocar os pensamentos em ordem. Onde está a criança? Ele gritou com uma voz cavernosa.
Clara sentiu a adrenalina tomar conta do corpo, enquanto o terror avançava como uma onda fria. "Quem é você?" ela perguntou, ainda sem acreditar que tudo aquilo estava acontecendo. "Sou quem vai tirar vocês de cena. Essa menina não pertence mais a você." A raiva na voz dele fez a garotinha se encolher. Mas foi então que tudo mudou. Lucas avançou, parando frente ao homem. Os olhos de Clara se alargaram ao perceber que ele não estava assustado. Ele estava calmo. "Você não entende. Não é o que você pensa", Lucas disse, sua voz firme. "Ela precisa ficar segura. Eles a querem por causa do que ela representa." Um novo silêncio tomou conta do ambiente, enquanto as palavras de Lucas pesavam como chumbo. O homem rugiu de raiva. "Ela não é sua. Não pude salvá-la da última vez, mas agora não vou deixar de novo." Clara franziu a testa. A confusão tomou conta dela. "O que você está dizendo? O que aconteceu antes?" E num movimento súbito, Lucas jogou o corpo contra o homem, derrubando-o ao chão. "Corra!" ele gritou, e Clara não hesitou. Pegou a garotinha e correu, dirigindo-se para a porta que ainda estava aberta. Rafael lançou um olhar para Lucas, que estava em luta, e aquilo fez o coração de Clara parar. "Vamos! Agora!" ela ordenou, puxando Miguel e a menina com toda a força que tinha. Mas cada passo era pesado. A tensão no ar era quase insuportável. O som da luta atrás deles era assustador, mas Clara não podia parar. Quando cruzaram o limiar da porta, a luz do luar iluminou seus rostos ofegantes. Mas seu coração parou quando ouviu um grito estrondoso. Uma palavra, um grito que mudaria tudo. "Mãe!" Clara parou abruptamente, o mundo desabando ao seu redor. No meio da confusão, havia um eco de sentimentos reprimidos. Havia uma verdade a ser revelada, e a garotinha estava prestes a mudar tudo. O que significava aquele clamor? A revelação estava bem na sua frente, e a próxima decisão poderia custar tudo. Ela olhou para trás, o pânico corria em suas veias. O que mais estava escondido? E o que realmente significava ser uma família? Clara ficou paralisada. A palavra mãe ressoou em seus ouvidos como um eco distante, um gongo que batia repetidamente dentro da sua cabeça. Frustrada, virou-se para a garotinha, os olhos dela brilhando como estrelas em uma noite escura. "Quem é você? O que você sabe?" A urgência a fez avançar, mas a verdade ainda parecia distante. "Ele é nosso pai!" A menina gritou, a voz pequena preenchida com energia que poderia quebrar qualquer barreira. O ar ficou pesado. O que estava acontecendo? A revelação estava ali, apunhalando o coração de Clara. O chão parecia se abrir sob seus pés. A expressão de Lucas mudou em um instante. "O quê? Não, isso não é possível." Seus olhos se arregalaram como se tivesse visto um fantasma. "Isso é uma mentira." O homem que ainda estava à porta se endireitou, um sorriso cruel passando por seu rosto. "Finalmente a verdade ressurge. O que você deseja esconder, Lucas?" Sua voz era um sussurro cortante, como uma lâmina pronta para cortar. Miguel, observando tudo, segurou firme a mão de Clara, os olhinhos arregalados como se estivesse no meio de um daqueles filmes de terror que sempre a fazia pensar 2 vezes antes de assistir. O pânico tomou conta dele também, e a garotinha, que agora entendia ser irmã de Miguel, desabou em lágrimas. Clara respirou fundo, a pressão no peito aumentando. "O que você quer dizer com isso?" Sua voz saiu como um sussurro. O que mais havia obscuro nesta teia de segredos? A tensão aumentou, como se a casa inteira estivesse retendo a respiração, prestes a explodir. "O nosso pai não é o que você imagina." Lucas começou a falar, mas a frase estava engasgada. Suas emoções brilhavam nos olhos.
misturando medo e desespero. Clara sentiu o desespero crescendo dentro dela. Ele fez coisas terríveis. A figura imponente à porta interrompeu, dando um passo à frente. Tudo isso é dor do passado, mas não importa agora. O que importa é que a menina está aqui, e eu não posso deixá-la escapar novamente. A intensidade da voz dele fez os músculos de Clara se contraírem. O que ele sabia que Lucas não sabia? Para de falar, você não sabe o que está dizendo. Lucas estava prestes a perder a compostura. Mirando intensamente para o homem, ele parecia estar enfrentando uma tempestade. Ela não pode ficar com ele. Os olhares se cruzavam. E Clara tinha a sensação de que o tempo estava parando. Miguel estava ainda mais de seu lado. O silêncio na sala era ensurdecedor. O que mais eles ocultavam? O homem bufou, um sorriso sarcástico nos lábios. Você realmente acha que pode tirá-la de mim? A verdade a seguirá para sempre. O que você não entende é que Miguel e a garotinha são parte de uma herança perigosa, e ela pertence a mim. A realidade que Clara conhecia estava desmoronando. O que era essa herança? Porque tudo se entrelaçava nesse campo de batalha. Então, como um relâmpago cortando o céu, a revelação veio, e ela soube que estava prestes a perder tudo o que acreditava. O que você significa com isso? Sua voz era baixa, mas a adrenalina pulsava nas veias. O que aconteceu na noite em que desaparecemos? O que você quer? A pergunta saiu como um grito. Sufocado. O homem riu, debochando. Você não é tão ingênua, não é? Ele olhou para Miguel e a garotinha, um brilho de malícia nos olhos. Tem um motivo pelo qual eles foram separados. Você precisa entender que eles têm algo que é só deles. Então, em um instante sombrio, ele avançou, a mão estendida em direção à garotinha, e Clara gritou. Mas à medida que ela se movia, a janela explodiu, vidros quebrando, e um vento cortante varreu a sala. Imediatamente, todos os olhares se voltaram para o exterior. Uma sombra se projetou, um veículo escuro na noite. Clara sentiu que o mundo tinha virado de cabeça para baixo. O homem olhou, embasbacado, aparentemente chocado. Não! Não pode ser! A adrenalina cravou fundo na carne de Clara. O carro parou abruptamente em frente à casa, com os faróis iluminando tudo em um brilho ofuscante. Uma figura saltou de dentro do veículo. Clara não podia acreditar no que via. Era uma mulher, com cabelos bagunçados e um olhar que parecia ter saído de uma tempestade. Reconheceu-a na hora. Era a mãe deles, a mulher que todos pensavam estar morta. Mãe, murmurou. A verdade escandalosa e devastadora retumbou como um trovão em seu interior. O que está acontecendo? As perguntas se acumularam em sua mente, e a noite escura parecia ainda mais ameaçadora, com cada revelação prestes a eclodir. Num segundo, a vida de Clara virou de cabeça para baixo. As linhas entre passado e presente se borraram, e a única certeza que restava era que a verdadeira batalha estava prestes a começar. A sala estava tomada por um silêncio elétrico. O olhar de Clara estava fixo em Lucas, sua mente lutando para aceitar a realidade diante dela. A mulher na porta, que todos acreditavam estar morta, era sua mãe, e a intenção que ela trazia era um balde de água fria em um incêndio. Mãe! A voz de Clara saiu como um sussurro, carregada de incredulidade e dor. Lucas se aproximou da mãe. O que você está fazendo aqui? A tensão crescia, como se o ar estivesse prestes a explodir. Isto não é seguro.
A mulher olhou para o filho, e a expressão em seu rosto era uma mistura de amor e um desespero profundo. Eu sempre estive aqui, Lucas. Eu nunca te deixei. As palavras soavam carregadas de uma verdade que fazia Clara tremer. O que estava acontecendo? O que mais havia por trás daquela fachada? Isso é impossível, Lucas respondeu, sua voz se elevando, os olhos cheios de dor. A garotinha começou a se contorcer no colo de Clara, percebendo a tensão. Você deveria ter nos protegido. Você nos abandonou. E então, para a surpresa de todos, o homem à porta deu um passo à frente, satisfeito. Saiba que a verdade deve vir à tona, e quando isso acontecer, elas não estarão a salvo. Ele olhou para a garotinha com um sorriso maligno. Seu sangue carrega algo que pertence a mim. O tempo parou. O coração de Clara disparou no peito. O que você disse? O homem apenas riu e a história que ela achava que conhecia começou a desmoronar. Você não tem ideia do que está fazendo, Clara. Ele continuou, desdenhoso. Do que você está falando? Lucas tentou avançar, mas a mulher segurou seu braço, olhos fixos no homem. Eles têm um dom, algo que pode mudar tudo. A mulher estava tremendo agora, como se estivesse prestes a desmoronar. E você os colocou em perigo. O que está acontecendo é mais profundo do que qualquer um de nós. A voz de Lucas transbordava raiva e desespero. Você não pode levar ela de volta, não depois de tudo o que passou. Ele olhou para a garotinha, que agora chorava ainda mais. Não é só sobre você ou sobre ela. É sobre todos nós. O homem interrompeu, o olhar intenso. O que você não entende é que o que se segue pode destruir tudo o que você ama. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. O que era tudo isso? Não era apenas uma história de famílias e segredos. Era algo muito maior. Algo que ela não conseguia compreender. O que significava aquele dom? E por que a garotinha chamava o homem de pai? A respiração de Clara ficou pesada, como se o ar estivesse se esvaindo. A tensão estava no auge e seu coração pulsava, com uma mistura de medo e compaixão. O que isso significa para Miguel? Ele precisa saber a verdade, a mulher disse, a voz quase falhando. Mas não aqui, não agora. E foi nesse instante que tudo mudou. A porta atrás de Clara se fechou com um estrondo, como um rugido da escuridão que parecia viva. O homem avançou, a sombra dele se projetando na luz. Clara viu um brilho cortante em seus olhos. A verdade virá, e não há como escapar. Haverá consequências. Ele se dirigiu à garotinha, porque você terá que escolher de que lado está. Foi como se um raio atravessasse o ar. A garotinha olhou para Clara e Lucas, a dúvida estampada no pequeno rosto. Escolher? As palavras estavam carregadas de um peso que fez a sala estremecer. Sim, escolher. O homem sorriu com malícia, a profundidade de suas palavras assombrando a todos. E quando esse dia chegar, você descobrirá que a verdade não é o que você espera. Clara e Lucas se entreolharam, o medo palpável no ar. O que mais precisavam enfrentar? O que realmente estava em jogo? Enquanto a noite se tornava mais escura, tudo o que conheciam parecia desmoronar, e a única certeza que tinham era que a verdade, por mais dolorosa que fosse, estava prestes a ser revelada, e com ela poderiam perder tudo. A sala estava envolta em um silêncio desconfortável. Todos olhavam para a mulher na porta, sem saber o que esperar. O homem, que se apresentara como um antagonista, agora parecia mais vulnerável, uma máscara de arrogância se desfazendo lentamente. Clara olhou para ele e depois para Lucas, buscando respostas, mas o que recebia era apenas confusão. Você não pode simplesmente aparecer assim, mãe.
Lucas gritou, sua voz ecoando nas paredes. Clara sentiu um nó na garganta. Você desapareceu. O que você fez? A mulher, com lágrimas nos olhos, parecia prestes a desabar. Eu fiz o que podia. Eu os mantive seguros. Mas a verdade é mais perigosa do que você imagina. A tensão na sala aumentou quando o homem, que Clara ainda não entendia bem, sorriu. Seus segredos finalmente estão vindo à tona, e você não pode protegê-los para sempre. Ele lançou um olhar desdenhoso. E agora, aqui está aquela parte que você não esperava. Sem aviso, ele apontou para a garotinha. Ela não é só uma irmã, é a chave. O coração de Clara disparou. A chave do quê? A pergunta saiu antes que pudesse pensar. O que ele estava insinuando? A mulher à sua frente respirou fundo, como se estivesse se preparando para enfrentar um furacão. Clara, você e Lucas têm uma herança que vocês não sabiam. Miguel e essa menina possuem o que são o verdadeiro motivo pelo qual estão em perigo. Suas palavras cortavam a atmosfera como uma espada. Antes que alguém pudesse questionar mais, a porta da sala se abriu com um estrondo. Outra figura entrou. Era um homem alto, com um ar de autoridade, vestindo um terno escuro que refletia uma seriedade quase ameaçadora. A presença dele era sufocante. Os arquivos, precisamos deles. Ele não olhou para ninguém, apenas observou a garotinha como se ela fosse um prêmio em disputa. Clara sentiu a raiva borbulhar. A situação estava saindo de controle. Quem é você? O desafio em sua voz era audacioso, mas a inquietação em seu interior era palpável. Sou alguém que busca a verdade, e não posso deixar que isso aconteça. O homem parecia desprezar qualquer tipo de controle. Mãe, o que eles estão falando? O que significa essa chave? Lucas parecia desmoronar, os olhos cheios de desespero. Assim que Lucas pronunciou aquelas palavras, a garotinha gritou, não conseguindo se conter. Eu não quero ser a causa disso. O som do choro dela reverberava pelo ambiente, e Clara sentiu um aperto no peito. A inocência da criança fazia suas dúvidas parecerem ainda mais aterradoras. A mulher começou a chorar. Uma antiga linhagem, uma maldição. Eles querem que a nova geração repita os erros do passado. O desespero na voz dela era como um eco de um lamento que nunca deveria ter existido. A única maneira de quebrar isso é enfrentando a verdade. E assim, a sala ficou em silêncio. O choque se alastrou, desfez as esperanças. Naquele momento, tudo parecia perdido. O que quer que estivesse em jogo, Clara percebeu que era maior do que qualquer um imaginava. Maior até mesmo do que ela mesma. E ao olhar para o homem misterioso, uma fraqueza tomou conta dela. Uma sensação de que ele sabia algo que ninguém mais sabia. E se as mentiras forem a única forma de proteção? O homem sussurrou, sua voz baixa e ameaçadora. Aquela pergunta reverberou, como um trovão que parecia prometer uma tempestade. Os olhos da mãe e de Lucas encontraram-se, um entendimento silencioso, enquanto Clara olhava de volta e voltava a olhar a garotinha. O que mais estava perdido? E a revelação final estava prestes a desvelar um caminho ainda mais sombrio. Clara sabia que era hora de decidir. Ou enfrentava os maiores medos de sua vida, ou corria o risco de perder tudo o que amava de verdade. Mas o que realmente estava em jogo era algo que ela nunca poderia imaginar. Fiquei e perguntas fervilhavam sem respostas. Ao seu lado, Lucas se contorcia entre a raiva e a esperança. Ele exclamou, mas havia uma fragilidade na sua voz. O homem, que até então parecia tão ameaçador, agora se tornava um observador.
O olhar da garotinha também estava fixo na mulher, buscando compreensão. Eu fiz o que pude para proteger vocês, a mãe respondeu, lágrimas escorrendo por seu rosto. Havia forças maiores em jogo e eu não sabia como lidar com elas. As palavras ecoaram como um trovão, mas onde havia culpa, também havia um lampejo de amor. A sala tinha se tornado um campo de batalha emocional. Clara sentiu um nó na garganta. De que forças você está falando? O que aconteceu naquela noite? O desespero a fazer buscar respostas em cada canto sombrio do passado. Você e Lucas têm uma herança, um poder que, se não controlado, pode causar mais destruição, disse a mãe, sua voz agora cheia de autoridade. As palavras eram pesadas, a atmosfera estava densa. Eu os mantive afastados para protegê-los dos perigos que eles não podiam entender. Antes que alguém tivesse a chance de refletir sobre isso, o homem à porta avançou. Chega de jogos. Ou você nos entrega a criança, ou a história se repete. Ele estava mais ameaçador do que nunca, e Clara percebeu que o tempo estava se esgotando. No entanto, Lucas se colocou à frente da irmã, a bravura dele passando como um incêndio. Não, eles não vão levar ela. Não outra vez! Ele gritou, e Clara sentiu a coragem crescendo no peito. A força dele era contagiante. Se a verdade é o único caminho para a liberdade, vamos usá-la, Clara declarou, olhando nos olhos desesperados da própria mãe. Que poderes são esses? Vamos enfrentá-los, juntos. Se é uma herança, que seja. Sua voz se elevava. O sentimento dela se transformando em um grito de luta. O homem zombou, mas antes que pudesse responder, um vidro, quebrando, ecoou pela sala, enquanto uma luz intensa iluminava a entrada. Lucas olhou surpreso, e Clara sentiu um arrepio. Uma nova figura aparecia, forte e decidida. Era um aliado, alguém do passado, um amigo de longa data da família, que conhecia a verdade sobre a herança. Eu vim ajudar. A situação é mais grave do que imaginávamos, ele disse, a voz carregada de urgência. A hora de agir é agora. O homem ameaçador começou a se mover, mas Lucas e Clara estavam prontos. E assim, em um ato heróico, Clara respirou fundo e gritou, juntos, com um movimento, todos se uniram, formando uma barreira de força e determinação. O poder da verdade, da união, começou a tomar forma. As energias delas pulsavam, refletindo na garotinha que olhava todos com um brilho nos olhos, agora cheia de esperança. A sala explodiu em luz, e em meio ao turbilhão de emoções, Clara sentiu que a realidade estava se transformando. A escuridão estava prestes a ser banida, e em meio à luta interna, uma faísca de compreensão brotou. Era uma jornada que ainda não terminara, e a história estava se reescrevendo. O que realmente ocorrerá em seguida? O que cada um deles descobriria sobre o verdadeiro poder e a família. Enquanto tudo começava a se compor em um fragmento de luz e esperança, nada estava garantido. E assim, terminou essa parte da jornada deles, mas novas descobertas estavam à vista, e Clara sabia que precisaria enfrentar os desafios que virão. O clima estava carregado. O futuro ainda era incerto. Se você chegou até aqui, você precisa se inscrever agora no canal, para não perder nada das próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer essa comunidade crescer ainda mais. Inunde os comentários com suas reações e teorias sobre este final impactante. Não espere nem mais um segundo e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho.
Somente os verdadeiros fãs sabem a importância de apoiar o canal com essas ações.